A guerra mais falada, que foi essa guerra de 12 dias aí, deu uma esfriada. Mas a gente lá no começo, a primeira coisa que a gente falou foi que é um cessar-fogo, não é o fim da guerra. Infelizmente. Significa que a gente precisa... pode ser que a gente ainda tenha sei lá, uma reviravolta nessa situação e que ataques aconteçam. Mas vamos esperar para que o cessar-fogo ou que a paz se mantenha pelo maior período possível. Não é isso? Sim. Então... Porque não acho que é muita esperança, né, Igor? Porque já anunciou que vai voltar o programa nuclear. E Israel já falou que se voltar o programa nuclear, eles vão atacar umas bombas lá de novo. Então... Mas as usinas estão destruídas, né, cara? Será? De novo, não sei, né? É muito difícil a gente saber qual foi o impacto do ataque. Por exemplo, e é tudo muito estranho também, inclusive nos Estados Unidos. É isso que eu falo. Por exemplo, imagina se essa informação que eu vou passar pra você sai de uma mídia iraniana ou russa. A gente teve a CIA, acho que foi o Washington Post ou o New York Times, pegou um relatório da CIA falando que as usinas em Fordow, em Isfahan e em Natanz, elas não foram tão atingidas quanto o Estado americano achava. De repente o Trump foi lá, criticou isso e falou, não, mentira, é um relatório incompleto e depois montou um relatório completo. Tu acha que existe a chance dos caras estar metendo louco total, cara? O Washington Post, por exemplo, fez interceptações ouvindo lideranças iranianas que falaram que as instalações não foram tão afetadas. Afetado foi, com certeza, né? Uhum. Mas que não foram tão afetadas quanto se especulava. É por isso que... Imagina se sai a informação que um relatório do Irã foi divulgado e que aí, um dia depois, o governo iraniano falou, não, esse relatório é mentira, na verdade o relatório certo é esse. E aí, a gente estaria acreditando que o relatório certo é o que o governo iraniano mostrou? Tudo isso é muito sinistro, né, cara? E por que a gente acredita que os Estados Unidos estão mostrando o relatório certo agora? É verdade. Entende? É verdade. E agora o Irã também tá falando que não vai mais entrar porra nenhuma aqui não pra verificar porra nenhuma, não é? Exatamente. Que a ONU não tá mais autorizada. Eles alegam por quê? Porque eles deixavam fazer vistorias e a ONU fez um relatório, que a IA, né, fez o relatório que considerava que o Irã tinha muito material nuclear. Sem deixar claro que não era para fazer arma nuclear, segundo o relatório, né? E aí, como eles consideraram isso como uma traição, tanto dos Estados Unidos como da ONU, eles cortaram o programa de cooperação nuclear. Então, pra gente finalizar aqui, uma outra parada que eu ia tocar no assunto, mas esqueci. Lá no Irã, o Khamenei que tá no poder, né? Mas tem também a história lá do príncipe do... Não é bem o príncipe, ele... o príncipe, né, cara? O cara da família que tava antes. O Shah Reza Pahlavi, isso, filho dele. Esse cara. A gente tem informações de como é que tá o sentimento da sociedade lá no Irã, no sentido de vamos continuar apoiando o Khamenei ou queremos uma nova liderança? Porque esse cara que tu falou o nome, que tem um nome meio... Shah Reza Pahlavi. Shah Reza Pahlavi, é isso? Ele é simpático aos Estados Unidos, né? Sim. Então, para os Estados Unidos seria incrível se esse cara não voltasse, porque ele nunca esteve no poder, era o pai dele, não é? Isso. Mas que ele se tornasse lá o líder do Irã. Mas como as coisas estão ali politicamente no Irã, existe alguma chance disso acontecer? Assim, o governo do Ali Khamenei, ele já vinha sendo contestado já. Por quê? Teve o caso da Mahsa Amini, que foi aquela garota que usou o véu de maneira errada, depois ela foi presa, começaram uma série de manifestações, mulheres começaram a jogar o véu ali no fogo. A gente teve até uma mulher numa faculdade iraniana que ela, como forma de ficar revoltada, ela tirou a roupa mesmo, então ficou só com a roupa íntima no Irã, imagina isso, né? Teve o caso também de um rapper iraniano que ele estava exilado, só que daí ele começou a cantar algumas músicas contrárias ao regime iraniano, e os jovens iranianos curtem a música que ele canta e tal. Então já existiam movimentos de resistência. Tanto que o presidente que foi indicado agora, que é o Pezeshkian, não é o Ayatollah, né, mas o presidente, que é muito mais uma figura política do que exatamente manda no país, mas ele é um cara mais reformista. Ele é um cara que não era igual o presidente anterior, que era o Raisi, né? É um presidente mais reformista, que alegava que queria negociar com os Estados Unidos. Então o Irã já vinha numa tentativa, pelo meu ver já,
de tentar amenizar um pouco essa opressão, não porque eles são os bonzinhos da história, mas sim porque eles sabem que existe um movimento de resistência cada vez maior no Irã. O Irã é um país que ele é sancionado há muito tempo e isso vem trazendo, de fato, uma crise econômica no país. Então, sim, existem movimentos de resistência. Quando a gente teve o ataque, de novo, não sei se dá para acreditar, mas o filho do Shah Reza Pahlavi, ele falou que ele estava em coordenação com militares da cúpula iraniana que estavam tramando a derrubada do governo do Ali Khamenei e colocar ele como o novo rei. E aí ele prometeu que ele ia fazer uma democracia, possivelmente uma monarquia parlamentarista. Ele seria o chefe de Estado e colocaria lá um primeiro-ministro, né? Enfim, tá? Então, acho que sim, existem movimentos sim, mas a questão é que quando você é atacado, em Israel aconteceu isso também. Israel foi atacado pelo Irã e a gente teve, inclusive, membros da oposição falando, não, a gente tem brigas aqui, divergências com o Benjamin Netanyahu, mas estamos sendo atacados, é a hora da gente se unir contra o inimigo externo. No Irã, muito possivelmente, isso está acontecendo também. O governo Ali Khamenei vai usar esse momento para perseguir possíveis opositores, alegando, olha, esses caras estão indo contra o regime do Irã, eles são traidores, eles podem ser agentes do Mossad. Então isso deve trazer, pelo menos nesse momento, uma unificação um pouco maior, já que existe um inimigo externo a ser combatido. Mas, sim, existem movimentos de resistência, sim, ao regime iraniano. Tanto que eu considero que era a própria intenção de Israel, pelo menos. Os Estados Unidos não sei, mas de Israel sim. Acho que dos Estados Unidos também, talvez num segundo momento. Porque agora, uma queda do Ali Khamenei é muito difícil. Depois, quando cai um governo, o que vai vir na sequência desse governo? Por exemplo, Muammar Gaddafi caiu na Líbia, achou que ia ser ótimo. Começou uma guerra civil com grupos extremistas piores do que era o Gaddafi. O Saddam Hussein caiu no Iraque, surge o Estado Islâmico. Imagina no Irã, que é um país que tem 90 milhões de pessoas, que controla uma região super importante, que tem muito gás, tem muito petróleo, começa uma guerra civil com grupos talvez mais extremistas do que era o Ali Khamenei. Nossa, então, seria horrível. Exatamente, né? Então, penso eu que os Estados Unidos quer, pelo menos, esperar passar esse momento que vai ter eleições no Congresso americano e tal. O próprio Trump falou que não era a intenção dele. Ele falou, né? Olha, eu sei exatamente onde está o Ali Khamenei, a nossa inteligência sabe, mas eu não quero tirar o Ali Khamenei no momento. E eu acho que realmente não queria para não desestabilizar o Irã. Melhor ter um inimigo conhecido do que um inimigo desconhecido, essa é a ideia. Agora, Israel acho que tinha sim o objetivo porque para Israel colocar o regime dos Shahs de volta, o Irã já foi aliado de Israel. Aliás, a relação Irã-Israel é meio complexa até. O Irã foi o segundo país do Oriente Médio a reconhecer o Estado de Israel. Durante o período, mesmo com o regime dos ayatolás, o Irã não é que ele foi aliado de Israel, mas eles atuavam do mesmo lado, porque tinha um inimigo maior que era o Iraque. Na guerra Irã-Iraque, na década de 80, Israel não gostava do Saddam Hussein e o Irã também não gostava do Saddam Hussein. Então os dois tinham princípios comuns dentro daquele momento. Então nenhum dos dois se atacava, entende? Mas com certeza o regime do Shah seria muito mais benéfico para Israel.